hoje, terça-feira, dia 3 de novembro, são 19 horas e 1 minuto. A gente vai começar mais um encontro aqui do nosso grupo de estudos de Nietzsche. No parágrafo 10 da segunda dissertação, a professora Caterine ressaltou o aspecto da autossupressão da justiça, que seria a transformação da justiça em graça. E que o Nietzsche vai dizer, né, como todas as coisas boas sobre a terra, também a justiça tende a suprimir a si própria. Bom, gente, essa ideia da autossupressão, ela não está presente só aqui na genealogia da moral, e ela também não é restrita especificamente ao âmbito da ideia da justiça. Existe até uma vertente teórica que entende que essa noção de autossupressão seria um conceito geral, uma ideia base a partir da qual a própria filosofia de Nietzsche é estruturada. Quem defende essa ideia é o professor Oswaldo Giacoia Júnior, da Unicamp. Tem um artigo muito bom dele, inclusive é um dos poucos artigos em português que chegou a ser publicado no periódico internacional Nietzsche Studien. É o periódico internacional mais famoso sobre Nietzsche, de maior destaque em toda a pesquisa Nietzsche internacional. Além do professor Oswaldo Giacoia, a outra professora da USP, a Scarlett Martin, ela também conseguiu publicar um artigo completo nesse periódico. Esse artigo que o professor Oswaldo Giacoia publicou trata especificamente sobre a importância da ideia da autossupressão na filosofia de Nietzsche. A esse respeito, eu acho importante mencionar o seguinte, que ele é válido não apenas para a noção de justiça, como Nietzsche utilizou no parágrafo 10 da segunda dissertação da genealogia da moral. No parágrafo 27 da terceira dissertação da genealogia da moral, Nietzsche vai falar sobre a autossupressão da verdade, ou a autossuperação da verdade. Pelo fato do conceito de verdade também sofrer esse processo de autossupressão, a gente pode dizer que o niilismo também sofre esse processo de autossupressão. No parágrafo 27 da terceira dissertação da genealogia da moral, Nietzsche ele vai dizer que o próprio conceito de verdade, que é a crença na verdade, que é o grande, vamos colocar assim, né, a grande causadora da experiência de vazio de sentido do niilismo, ela sofre um processo de autossupressão. Como que isso funciona? Bom, o paradigma moral socrático-platônico-cristão, ele inicia, obviamente, com Sócrates, na Grécia Antiga. Posteriormente, ele é apropriado pelo cristianismo, tornado, né, como a única visão de mundo predominante na civilização ocidental. E a partir daí, o que se tem é o reforço contínuo e o predomínio gradual desta crença, como a única verdade possível. Ora, o processo de desenvolvimento das ciências, o processo de desenvolvimento das instituições seculares que veio acontecendo principalmente depois da crise da Idade Média, no período do Renascimento, e se acentuou de forma muito intensa com a Revolução Industrial e no século XIX, ele coloca em xeque essas verdades religiosas. Tá? E o aforismo clássico que Nietzsche vai descrever essa situação é o 125 da Gaia Ciência, o aforismo do homem louco. Em nome da ciência, abandona-se ou se distancia ou começa a se questionar a validade e a veracidade do discurso religioso tradicional. E isso, né, enfim, basta a gente voltar os olhos para a história das ideias, a gente vai perceber que Nietzsche está mergulhado nesse meio, ele é um filósofo da segunda metade do século XIX, ele está fazendo esse diagnóstico da cultura europeia naquela época. O que levou a esse questionamento dessas verdades religiosas cristãs? Foi um imperativo que já estava presente no pensamento socrático e platônico, que é o de que se deve buscar a verdade a qualquer custo.
porque a verdade é uma coisa boa. Em nome da busca pela verdade, ou seja, em nome de um princípio que estava na base do pensamento socrático e platônico, a humanidade renega as tradições religiosas e toda a visão de mundo metafísica, né, principalmente na segunda metade do século XIX, com a secularização das instituições. Ora, o Nietzsche vai dizer que neste processo há ainda um outro passo a ser colocado, que é quando o ser humano, impulsionado por essa vontade de se buscar a verdade a qualquer custo, quando o impulso de se buscar a verdade determina no ser humano o questionamento sobre o porquê de se buscar a verdade. Em outras palavras, se ao longo da história da humanidade, tradicionalmente, as ideias que compunham a base do discurso religioso tradicional, elas vieram a ser sistematicamente questionadas e eventualmente abandonadas, em nome da busca da verdade, em nome da pergunta por quê, né, que é a pergunta base que motiva os cientistas a buscarem explicações para a realidade, Nietzsche vai dizer, quando essa mesma pergunta por quê se volta sobre si própria, ou seja, em nome da busca pela verdade, o ser humano questiona o seu próprio desejo desenfreado de buscar a verdade a qualquer custo. Quando isso acontece, no entendimento de Nietzsche, seria uma oportunidade para que o ser humano questionasse em si mesmo este desejo, esse impulso de se buscar a verdade. E aí o ser humano perceberia o sentido da vida, ele não depende dessa busca por uma verdade. E para Nietzsche, esse movimento, ele representaria, portanto, a autossuperação da verdade. Na medida em que o ser humano consegue se questionar sobre a sua necessidade de vincular o sentido do mundo e o sentido da existência a uma explicação que seja externa à sua própria vida, no entendimento de Nietzsche, essa é uma oportunidade extraordinária, porque isso faculta também a superação do niilismo. Então a gente pode dizer que, nesse sentido, para Nietzsche, o próprio niilismo passa por esse processo de autossuperação também. Eu fiz essa consideração aqui só para mencionar o quão importante essa ideia é. No entendimento de alguns intérpretes, ela determina a forma como o próprio Nietzsche estrutura os seus conceitos. Bom, dito isso, então a gente vai passar para o parágrafo 12. Como vocês podem perceber, é um parágrafo longo. Se tem um parágrafo que é central no âmbito de toda a genealogia da moral, é o parágrafo 12 da segunda dissertação. E eu pretendo esmiuçar com vocês, passo a passo, as ideias que estão nesse parágrafo. E, no meu entendimento, ele nos propicia uma chave de leitura muito interessante e muito valiosa para a gente entender toda a filosofia de Nietzsche. O Nietzsche começa, o parágrafo 12, ele retoma novamente a crítica aos genealogistas ingleses, né? Quando ele fala em genealogistas ingleses, obviamente, ele não está se referindo aos filósofos nascidos só na Inglaterra. Lá no prólogo, já é perceptível que Nietzsche faz referência ali ao Poré, ao Eugen Dühring, que é o filósofo contra o qual ele está se posicionando no parágrafo 11 agora da segunda dissertação. Ele estava fazendo um debate com o Eugen Dühring sobre a interpretação do Dühring acerca da justiça, né? Da justiça entendida como vingança. Ele vai se posicionar contra isso. E ele volta a fazer referência aqui. Basicamente, na genealogia da moral, são 3 nomes que são mencionados, que são criticados por Nietzsche como esses genealogistas ingleses. O Herbert Spencer, esse sim é um filósofo inglês, sobre o qual Nietzsche já comenta lá na primeira dissertação, e eu vou retomar um pouquinho do comentário do Nietzsche aqui, para a gente entender, pelo menos contextualizar para vocês. No final do parágrafo 11, como ele havia se contraposto à concepção de justiça defendida pelo Dühring, no parágrafo 12, ele começa o parágrafo 12
continuando essa crítica. Quando Nietzsche critica esses genealogistas ingleses, entre aspas, esses genealogistas que fazem uma genealogia azul, ele oferece uma chave de leitura que ajuda a gente a entender a forma por meio da qual o próprio Nietzsche apresenta a sua filosofia. Ele vai dizer que o engano dos genealogistas ingleses é identificar na finalidade de alguma coisa, né? Obviamente, quando ele está falando de genealogistas ingleses, ele está falando de reflexões sobre a moral. Então, essa coisa que aparece aqui, quando ele fala, né, identifica uma coisa, a finalidade de uma coisa é um conjunto de conceitos morais. Os genealogistas ingleses, eles identificam uma determinada finalidade para uma prática e colocam essa finalidade como se ela fosse a causa da origem daquele costume ou daquele conceito. E o Nietzsche, ele cita como exemplo aqui o castigo, né? Descobrem no castigo uma finalidade qualquer, por exemplo, a vingança, né? Como o Dühring defende nas suas ideias. Ou a intimidação, e colocam essa finalidade lá no começo, como se a prática do castigo ela tivesse originalmente a finalidade da vingança. Para explicar o motivo pelo qual Nietzsche se contrapõe a essa concepção, ele vai dizer, ora, a finalidade de uma coisa, ela não corresponde aos motivos que deram origem a essa coisa. A gênese de algo é totalmente diferente da sua utilidade final. Como assim, professor? O que Nietzsche está querendo dizer com isso? Ele está querendo dizer, em última instância, né, e ele complementa essa reflexão ao longo do parágrafo, que todas as coisas são sempre reinterpretadas para novas finalidades. Tudo aquilo que existe, costumes, tradições morais, conceitos filosóficos, noções religiosas, práticas, tradições, são sempre reinterpretadas para novas finalidades. O que Nietzsche está querendo dizer quando ele está falando de interpretação e de reinterpretação? Dar significado àquela coisa. Existe um determinado fenômeno, a humanidade interpreta esse fenômeno de uma maneira, com o passar do tempo, devido a outro contexto histórico, devido a outros interesses da parte dos intérpretes, aquilo passa a ser interpretado de outra forma. E essas contínuas sucessão de interpretações e de reinterpretações, ela acontece quando essa coisa, como eu mencionei, né, esses costumes, essas tradições, esses conceitos, etc., ele é deliberadamente apropriado. Ele é deliberadamente subjugado por um poder superior. Quando Nietzsche fala esse poder superior, aqui na genealogia da moral, é fundamental a gente entender que ele está se referindo à vontade de poder. E a gente vai entrar nesse conceito de vontade de poder hoje. Nietzsche vai colocar algo existente que, de algum modo, chegou a se realizar, é sempre reinterpretado para novos fins, requisitado de maneira nova, transformado e redirecionado para uma nova utilidade, por um poder que lhe é superior. Quando um novo sentido ele é impingido a uma coisa, o sentido anterior ou os sentidos anteriores, eles necessariamente ficam obscurecidos, eles necessariamente ficam obliterados. Eu vou citar aqui, gente, alguns exemplos. Um exemplo na literatura, um exemplo na história e um exemplo do presente. Para tentar ilustrar mais ou menos o que Nietzsche está querendo dizer com esse processo de interpretação e de reinterpretação. A celebração do Natal, dia 25 de dezembro. No calendário romano, o dia 25 de dezembro, ele era o solstício de inverno, tá? Ou seja, ele era o dia do início do inverno. Em várias religiões pagãs da Europa, o dia 25 de dezembro era considerado um dia de muita festa, né? Por quê? Porque era o momento em que, por exemplo, os grãos que haviam sido colhidos no outono, eles terminavam de fermentar.
Então, a cerveja já estava pronta para beber. Era um momento em que geralmente se faziam grandes banquetes. Por quê? Porque os grãos que haviam sido coletados para o inverno, né, se esses grãos fossem utilizados para alimentar os animais, não ia sobrar comida para as pessoas. Então, não todo o rebanho, mas uma parcela significativa dos rebanhos era morta ali e a carne era consumida justamente para que se houvesse uma reserva de grãos para as pessoas enfrentarem o inverno. Era mais ou menos dentro aquilo que se pode entender dentro hoje da tradição cristã da quaresma. O início da quaresma é o quê? É o carnaval. É a terça-feira gorda, né, na tradição francesa, o Mardi Gras. Quer dizer, é a terça-feira gorda, por quê? Porque quarta-feira de cinzas começa e aí você vai passar um período de quarentena, em jejum, em orações e tal, e etc. Então, vamos aproveitar antes disso, porque depois a coisa vai ficar preta. Assim eram os costumes dos povos da antiguidade com relação ao inverno. Vamos nos lembrar que, naquela época, as colheitas, né, o período das colheitas, a sucessão dos climas determinava profundamente a vida das pessoas. Então havia uma festa dos povos pagãos logo no início do inverno, aonde eles começavam já a beber as primeiras, né, cervejas que já ficavam prontas, o gado era morto, né, boa parte do gado do rebanho era sacrificado e a carne já começava a ser consumida ali, para se preparar para o inverno. Ora, existem estudos de antropólogos, né, da área de história da religião, que dizem que, na verdade, a data de nascimento efetivamente de Jesus talvez não seja 25 de dezembro. E que esse dia foi um dia onde a instituição, a igreja primitiva, apropriou-se dessa data, que era uma data festiva dos povos pagãos daquela época, para celebrar uma festa cristã. Ou seja, uma prática que antes existia, ela passou a ser reinterpretada. Ganhou um novo sentido. E o sentido anterior ficou obscurecido. Um exemplo que a gente tem disso na literatura é um livro de ficção chamado As Brumas de Avalon, de uma escritora chamada Marion Zimmer Bradley. Uma narrativa da história do rei Arthur, só que o foco central são as personagens femininas. O que acontece, né? Um dos pontos de vista a partir dos quais a história é narrada é desse conflito entre o cristianismo, que, né, vinha dentro das tradições dos povos pagãos da Europa, logo depois da institucionalização do cristianismo, ele buscou se impor sobre as tradições dos povos pagãos. E na Inglaterra não foi diferente, assim como aconteceu na França e em outras regiões também. Bom, ela descreve uma determinada circunstância, que é uma circunstância muito interessante. Era uma festa que celebrava a fertilidade, né? Uma festa que acontecia nos povos pagãos por conta da primavera, uma festa que celebrava a fertilidade e aonde justamente as pessoas, né, os jovens, eles eram estimulados a terem a sua iniciação sexual ali. As pessoas, né, praticavam o sexo em meio à natureza e tudo mais de uma forma ritualizada dentro dessa prática religiosa, porque entendia-se que a primavera era o tempo propício da fertilidade. Não apenas da fertilidade da terra, mas também da fertilidade das pessoas. E tem um determinado momento nessa sequência, né, que são 4 romances, em que, com o crescente predomínio das tradições cristãs, a rainha Guinevere, que era profundamente cristã, ela decide, né, participar dessa festa, mas ela altera o sentido da festa. Ela faz um gigantesco banquete regado a muito vinho e comidas. Ou seja, toda aquela sede, aquela pulsão sexual que antes era estimulada, passa a ser direcionada para o estômago. E isso é uma coisa que deixa a Morgana muito frustrada, porque ela fala que o sentido original da festa da fertilidade foi corrompido, foi transformado num banquete onde as pessoas só se embebedavam, se entupiam de comida
né? E ninguém ia ali realmente praticar o sexo, né, entendido esse sexo como uma coisa sagrada da religião lá dos povos pagãos, né? E por fim, gente, vale a pena mencionar uma coisa totalmente da atualidade agora, né? Não sei se algum de vocês teve a curiosidade de já pesquisar sobre a história do Bitcoin, né? Essa moeda virtual que circula aí. É curioso porque a proposta original de criação do Bitcoin é uma proposta bastante até anarquista, né? Os criadores originais do Bitcoin, a ideia é, não, agora a gente não vai mais depender dos bancos, todo esse sistema financeiro internacional, que é um sistema que é dominado por grandes megacorporações, a gente vai acabar com tudo isso. E inventou-se um novo dinheiro. Ora, logo depois que essa invenção foi, né, o Bitcoin foi criado, o que aconteceu foi que o uso do Bitcoin em transações comerciais na internet, ele ficou durante vários anos quase que inteiramente restrito a atividades ilícitas, bandidagem mesmo, tá? Por quê? Porque o Bitcoin é uma moeda perfeita para você fazer lavagem de dinheiro, porque ele não pode ser rastreado pelo sistema bancário, pelo fisco, né, o imposto de renda, etc. Hoje em dia, né, a gente tem episódios aqui na nossa política, né, o Gedel lá com as suas malas de milhões de reais, né? Quer dizer, do ponto de vista da bandidagem, da lavagem de dinheiro, coitado, é um amador, né? Porque com o Bitcoin, você com um celular e um QR Code, você faz transferência de milhões de dólares, milhões de euros para qualquer lugar do mundo, né? Para qualquer pessoa. Você não precisa ficar carregando malas e malas cheias de nota, né? E recentemente agora, né, o nosso político aí que foi pego com dinheiro, literalmente dinheiro enfiado no traseiro, né, gente? Do ponto de vista da bandidagem, né? Quer dizer, ele ia ser poupado desse vexame se ele usasse o Bitcoin. Com um celularzinho, você compra o mundo inteiro e vende. E inclusive, uma das maiores redes de mercado mesmo, né, de transações ilegais, que existia na Dark Web, né, que é a parte da internet que não é rastreada pelos motores de busca, como Google, Yahoo, né, o Bing lá e etc. Né, existem, na verdade, até hoje, né, porque é meio que uma praga, assim, as autoridades derrubam um site e um novo site já é criado logo em seguida. Existia um site chamado Silk Road, né, que seria a Rota da Seda. É como se fosse um mercado livre, só que só para coisas ilegais. Tráfico de armas, tráfico de drogas e outros tipos de atividades ilegais. E a única moeda que era aceita nesse tipo de transação deste site era o Bitcoin. E isso, eu diria que durante quase a primeira década inteira de surgimento, de existência do Bitcoin, ele foi basicamente uma moeda utilizada para lavar dinheiro, pelo fato dele não conseguir ser rastreado, né? Então, você não precisa mais fazer conta na Suíça e nem nas Ilhas Caimã. Basta você mexer com Bitcoin ali que você faz tudo quanto é tipo de malandragem. Ora, e agora? Quer dizer, o Bitcoin ele foi criado com um propósito original. Muitas pessoas diziam é o fim do grande sistema financeiro internacional. Ele foi apropriado como uma moeda para atividades ilícitas, e ele foi novamente reapropriado hoje, né? Se você vê aí opções de investimento, invista em Bitcoin, seu dinheiro vai triplicar de um dia para o outro, você vai ficar milionário, e essas promessas de enriquecimento milagroso na internet, né? Vocês procurarem em qualquer site aí da internet, vocês vão achar aquelas propagandas milagrosas. Quer dizer, o Bitcoin, que originalmente foi uma moeda criada com a finalidade de derrubar o sistema financeiro internacional, hoje se tornou plenamente incorporada ao sistema financeiro. As pessoas compram e vendem Bitcoin como um investimento no puro interesse de fazer especulação mesmo, né? Lucrar com a valorização dessa moeda virtual. Embora ainda exista o uso ilegal do Bitcoin, né, para se lavar dinheiro devido ao seu caráter dele não poder ser rastreado, não existe um banco do Bitcoin no mundo. Então, essas transações, né, qualquer pessoa pode criar quantas contas for e tudo mais, mas enfim, o que eu tô mencionando, né, nesse caso do Bitcoin, no caso das brumas de Avalon e no caso do Natal.
é que são exemplos disso que Nietzsche está falando. Um costume, uma tradição, um conceito, uma determinada prática, uma forma de se entender o mundo, ela é apropriada por uma pessoa ou por um grupo que dá um novo sentido para essa coisa. E a partir daí, posteriormente, com o passar do tempo, esse sentido ele pode ser retransformado. E assim vai. E aí a gente se pergunta, né? Bom, o Nietzsche ele usa a palavra coisa, né? Esse algo para se referir a isso. Ora, o que é essa coisa? Né? Do que ele está falando? E ele vai colocar isso logo na sequência do parágrafo 12. Ele vai dizer, né, que essa coisa, ele coloca, né, de uma instituição de direito, de um costume social, um uso político, uma determinada forma nas artes ou no culto religioso. Ou seja, ele está se referindo a um monte de coisa. E antes disso, ele ainda diz, né, um órgão fisiológico. Ou seja, para Nietzsche, essa ideia de que as coisas elas podem ser apropriadas, reinterpretadas e retransformadas para um novo sentido, ela se aplica a fenômenos culturais, a características, né, a parte do próprio ser humano, do nosso sistema fisiológico, conceitos filosóficos, tradições, fenômenos históricos e etc. Em última instância, o que ele está querendo dizer? Que aquilo que se sabe sobre a finalidade de algo hoje não necessariamente corresponde àquilo que motivou a sua criação. Ora, se a gente for pensar de uma forma ampla, qual é o grande objetivo de Nietzsche e o que Nietzsche está fazendo na primeira dissertação da genealogia da moral e depois o seu objetivo e o que ele está fazendo na segunda dissertação da genealogia da moral, a gente chega à conclusão que o ponto de partida, vamos colocar assim, a verdade que está nas entrelinhas, o pressuposto a partir do qual Nietzsche vai fazer a sua análise dos conceitos, né, de bom e mal, bom e ruim, lá na primeira dissertação, e agora na segunda dissertação, uma série de outros conceitos morais, que a gente já está vendo, né? Culpa, consciência pesada, justiça, dívida, crédito e débito, e etc. O ponto de partida que Nietzsche toma para desconstruir esses conceitos morais e apresentar uma hipótese sobre a origem desses conceitos morais, que não é uma hipótese nada sagrada, não é uma hipótese nada relacionada ao bom em si, ou a uma interferência divina, ou ao que quer que seja, é justamente a possibilidade de que essas ideias, de que esses conceitos morais, historicamente, eles foram reapropriados por outras forças, por outras instituições, por grupos de pessoas que deram um novo sentido para isso. O que eu estou apresentando para vocês agora é a linha mestra a partir da qual eu entendo a filosofia de Nietzsche. E é a linha mestra a partir da qual eu estou desenvolvendo toda essa interpretação da genealogia da moral, desde o início. Toda a tarefa que Nietzsche realiza, e também na terceira dissertação vai ser uma continuidade disso. Ela toma por pressuposto isso. Ora, como é que Nietzsche... Vamos pensar, né? Nietzsche se propõe a desmascarar uma certa hipocrisia ou uma certa origem impura naquilo que historicamente se considerou como os conceitos de bom e de mal, os conceitos de culpa, de responsabilidade, de memória, consciência pesada, dívida, etc., né? Como que isso influenciou as relações jurídicas, a gente está percebendo agora, ele, né, sempre remete às comunidades primitivas, às relações primitivas. Ele está mostrando, olha, gente, na época primitiva, as coisas não se passavam desta forma. O que ele toma por base é isso, é essa possibilidade. E se a gente for jogar lá na frente, isso também é o ponto de partida da arqueologia e da genealogia que o Foucault vai fazer. Quando o Foucault, por exemplo, eu já citei aqui, né, na segunda dissertação, e eu fico só com esse exemplo, né, para a gente manter
que é um exemplo perfeito. Quando o Foucault vai falar do lá no Vigiar e Punir, os diferentes sentidos do castigo, as diferentes funções da prisão, o objetivo que se tinha com relação ao infrator, ao condenado, etc., ele está justamente exemplificando, dentro da história, como que isso, de fato, aconteceu. Como que os discursos sobre a figura do criminoso, a função do castigo, a necessidade da prisão, eles foram sucessivamente sendo reinterpretados, ganhando novos sentidos, e os sentidos posteriores, eles geralmente vêm para obscurecer o sentido anterior, e aquela prática anterior. De modo geral, se a gente puder ampliar as coisas ainda um pouco mais, a gente pode até dizer que essa reflexão que o Foucault vai fazer, entendendo a relação entre o Foucault e a filosofia, e aquilo que se convencionou chamar como a pós-modernidade, a gente vai ver que esse também é um dos pressupostos da pós-modernidade. A possibilidade de que os discursos, as práticas possam sempre ser novamente reinterpretadas. E, portanto, como uma conclusão disso, o Nietzsche ele vai colocar, ora, a história de uma coisa, o desenvolvimento de uma coisa, um uso ou um órgão, né, a história de uma coisa, ela é uma ininterrupta cadeia de signos, de sempre novas interpretações e ajustes. É o conjunto dessas diferentes interpretações. Isso é a história de um determinado conceito filosófico, de uma determinada prática, de uma determinada tradição. É por isso que Nietzsche elege a tarefa da genealogia como um instrumento para se fazer a crítica da modernidade. O objetivo dele, é fazer a crítica à moral cristã. Como que ele vai fazer essa crítica? Ele usa o instrumento genealógico, ele usa a história para fazer essa crítica. A gente tem outros tipos de exemplos de críticas à religiosidade, né, a visão de mundo religiosa, que não tomaram por base a história. Tá? A gente tem a crítica marxista, por exemplo, que ela se pauta principalmente na economia e na política. A gente tem a crítica do Feuerbach, que foi um filósofo ateu, que veio antes de Marx, né? Ele se utiliza dos conceitos da filosofia hegeliana, ou seja, ele se utiliza mesmo de uma reflexão fundamentalmente filosófica para fazer crítica sobre a possibilidade da existência de Deus, a religião, etc, etc. E a gente tem vários outros tipos de discursos, inclusive dentro da segunda metade do século XIX, né, os homens avançados do seu tempo, que se utilizavam da ciência e da tecnologia para também criticar as tradições religiosas. Ao eleger a história como meio de crítica da modernidade e, por conseguinte, de crítica do cristianismo, é preciso a gente entender o porquê. Qual que é a concepção de história que está subjacente a isso. E é nesse parágrafo que Nietzsche vai explicitar essas ideias. Por isso que eu entendo que esse parágrafo é tão importante. Giovanni pergunta, pode-se dizer, nesse sentido de reinterpretação, que o encarceramento nas prisões seria um exemplo de reinterpretação do castigo? Bom, Giovanni, se a sua pergunta diz respeito, por exemplo, àquilo que o Foucault está falando no Vigiar e Punir, das diferentes formas de aplicação do castigo, então, sem dúvida nenhuma, sim. O castigo não mais exercido diretamente, né, pela lei de Talião, mas o castigo exercido pelo encarceramento, pela limitação da liberdade do infrator. Aí sim, e a gente tem no Vigiar e Punir do Foucault, inclusive, né, o nascimento das prisões. Ellen, Nietzsche quis definir que a verdade é um conceito subjetivo. Não é que a verdade seja um conceito subjetivo, é que o significado das coisas é um conceito subjetivo. E que, portanto, toda verdade, da forma como se entende o conceito filosófico de verdade, é impossível. Vamos entender essa afirmação. A sua pergunta, Ellen, é muito interessante porque ela toca na forma como Nietzsche está se utilizando para interpretar o passado e fazer a crítica do cristianismo, como que isso influencia no conceito filosófico de verdade de Nietzsche. Para Nietzsche, existe um tipo de conceito filosófico de verdade? Existe. Mas ele não é o conceito filosófico de verdade tradicional.
tal como foi entendido pela tradição filosófica de até então, como a essência última da realidade. Todos os filósofos, né, é preciso buscar a verdade, vamos buscar a verdade. Filosofia antiga, medieval, moderna e tudo mais. Ora, para Nietzsche, a verdade ela não é um objetivo a ser buscado. A verdade ela é um problema a ser questionado. Por que a verdade? Por que entender o mundo em torno de uma dicotomia entre verdade e mentira? Em substituição a isso, Nietzsche fornece uma outra definição, que é a verdade entendida como perspectiva. A possibilidade de se decidir, de se criar, de se escolher entre diferentes discursos. E, portanto, a possibilidade de decidir entre diferentes verdades. Para Nietzsche, portanto, verdade é igual a perspectiva. Toda decisão que se tem sobre esta ou aquela verdade é uma decisão necessariamente subjetiva. Por quê? Porque envolve as pulsões, os instintos, os impulsos, ou, em outra palavra, a vontade de poder, ou vontade de potência, como queiram, né? Envolve a vontade de poder daquele sujeito que está interpretando aquilo, daquele sujeito que está criando aquele novo sentido. Continuando aqui. Então, Nietzsche ele vai concluir, né? Ora, se todas as coisas, todas as ideias, tudo aquilo que existe, desde sempre foi sujeito a novas interpretações, desde sempre apropriado e novas interpretações, novos sentidos foram impingidos às coisas, às práticas. Ora, então, a história das coisas é o conjunto dessas apropriações, desses atos de subjugação, de interpretação, de apropriação. E ele afirma ainda, né, que a sucessão desses signos, essa história das diferentes interpretações de alguma coisa, ela pode se suceder de forma completamente casual. Não existe, portanto, nenhum progresso. Como se, ao longo da história da humanidade, as ideias elas fossem sendo sucessivamente apropriadas e reinterpretadas rumo a uma verdade mais verdadeira, ou rumo a uma perfeição mais perfeita, rumo a um destino superior da humanidade. Nietzsche vai dizer, negativo. O que se trata aqui são jogos de poder. Ponto final. Quem está no poder conta a história e reconta a história a seu modo. E isso, essa imposição de sentido, ela dura enquanto esse sujeito estiver no poder. Ora, a partir disso, a gente tem 3 consequências principais dessa concepção, dessa reflexão que Nietzsche fez sobre os signos. Primeira consequência importante. Quando Nietzsche olha para os signos do seu presente, quando eu estou falando signos, eu estou utilizando aqui tudo aquilo que Nietzsche abarca naquela expressão, né? A história de uma coisa, né? Algo existente, tudo mais. Ao olhar para os signos do presente, para as práticas morais, conceitos filosóficos, tradições, etc., Nietzsche ele busca identificar neles os vestígios da atuação de vontades de poder do passado, que moldaram, subjugaram, apropriaram-se dessas ideias, desses costumes e etc., impingindo-lhe novos sentidos. Então, a partir daqui, a gente percebe que, para Nietzsche, fazer filosofia é fazer uma sintomatologia das ideias. Sintomatologia das ideias. É como um médico que ouve o relato do seu paciente e, a partir desse relato e do seu conhecimento técnico, ele faz uma série de inferências e vai dizer: isso que você está me descrevendo são sintomas de Zika. Vai lá fazer um exame de Zika, porque você está com Zika. Isso que você está me descrevendo são sintomas de dengue. É muito grande a probabilidade de você estar com dengue. É assim que os médicos agem, nessa sintomatologia. Por isso que quando Nietzsche ele vai fazer a crítica ao Herbert Spencer, por exemplo, ou aos outros genealogistas ingleses, ele não se preocupa em refutar ponto a ponto
as ideias dos genealogistas ingleses. É por isso que Nietzsche, quando ele vai refutar ou contestar qualquer outro filósofo, ele não está preocupado em refutar ponto a ponto as ideias desse filósofo, dizendo, olha, Rousseau estava errado por causa disso, por causa daquilo, por causa daquilo. Platão estava errado por causa daquilo, daquilo, daquilo. Ele não faz essa refutação sistematizada. Pelo contrário, ele usa as ideias de Platão, do Herbert Spencer, do Rousseau, como sintomas para fazer uma análise, para fazer um diagnóstico das condições de vontade de poder do sujeito que criou essas ideias. E é por isso que lá no prólogo, lá na primeira dissertação, e agora no parágrafo 11 também, quando Nietzsche está criticando o Düring aqui, né? Lá no prólogo ele vai criticar o Paul Rée, lá na primeira dissertação ele vai criticar o Herbert Spencer, ele não faz uma argumentação bonitinha e bem estruturada. Ele vai dizer, olha, quando o Düring está falando que a origem da justiça é a institucionalização da vingança, isso é sinal de que o afeto predominante a partir do qual Düring utilizou para interpretar a justiça é um afeto de vingança. E que, portanto, no momento em que Düring vai impingir, né, vai dar um sentido para a justiça, ele vai colocar um pouco de seu ali. Por quê? Porque quando a gente dá sentido a alguma coisa, a gente se apropria daquilo e torna aquilo, a gente molda aquilo com base em nós mesmos. Então, Nietzsche se utiliza das ideias do filósofo A, B, C, X, Y, Z para dizer, bom, essas ideias aqui, elas são fruto de uma interpretação, que tipo de vontade de poder que está por trás dessas ideias. E aí a gente entende toda a crítica que o Nietzsche vai fazer, tanto no Crepúsculo dos Ídolos, a Rousseau, Além de Bem e Mal, ele vai criticar o Wagner em várias passagens da Gaia Ciência, do caso Wagner. Esse é o modo de Nietzsche de fazer filosofia. Eu acho que agora fica claro, né, porque que Nietzsche, embora ele seja o arqui-inimigo de Platão, vamos colocar assim, ele nunca escreveu um tratado falando, refutando Platão, capítulo 1, item 1, e vai indo passo a passo. Ele não faz isso. Porque a forma como ele entende o fazer filosófico é outro. Esse elemento de diagnóstico, né, de Nietzsche como um grande observador, um grande médico da cultura, entre aspas, vamos colocar assim, ele próprio se utiliza essa expressão para designar aquilo que ele está fazendo. Essa função de diagnóstico, ela está presente no Anticristo, quando Nietzsche vai criticar o cristianismo, está presente em várias outras reflexões filosóficas de Nietzsche. E aqui também vale lembrar, por fim, né, o fato de que os signos do presente, eles são apenas símbolos, vestígios da atuação de vontade de poder do passado, né? Esse é um dos principais motivos que Nietzsche vai fazer toda aquela reflexão sobre a moralidade do costume, ou sobre a eticidade do costume. Agora, na segunda dissertação da genealogia da moral, ele vai criticar a força das tradições irrefletidas, ou seja, daquele sujeito que decide obedecer um costume simplesmente pela força do costume. Ele vai criticar, obviamente, essa postura. Por que ele vai criticar essa postura? Porque, para Nietzsche, quando a gente simplesmente obedece a um costume sem refletir sobre as suas origens, a gente simplesmente está se colocando, né, como mais um sujeito subjugado a uma determinada vontade de poder, que não fui eu que criei, que não fui eu que fiz e eu nem sei o porquê. Eu simplesmente baixo a cabeça e obedeço. É a figura do camelo, no discurso das 3 metamorfoses do Zaratustra. É o animal dócil, é o animal domesticado, que simplesmente se abaixa, recebe nas costas uma carga pesada e arrasta essa carga pesada por grandes distâncias. Utilizando-se isso como uma metáfora para um tipo de comportamento do ser humano, é o sujeito que obedece às tradições sem questionar. Ele faz aquilo que os outros lhe mandam.